Entrevista. Agora sim, vamos fazer aí a entrevista com o ex-prefeito e atual vereador Ademir dos Santos Pérez, não é, que está aqui para falar sobre a ação civil movida pela Promotoria de Minas Gerais. Porque, como divulgado já pelo Jornal da Cidade, o Ministério Público de Minas propôs esta ação por improbidade administrativa contra o prefeito de Andradas, Rodrigo Lopes, e também contra o prefeito, o ex-prefeito e atual vereador Ademir, além de 6 sócios da empresa Cooler. De acordo com o MP, houve irregularidades na compra e na doação de 2 terrenos onde a empresa foi construída e que a aquisição e a doação dos terrenos ocorreram sempre de acordo com os promotores aí. Para favorecer interesses particulares, aconteceu mais por esse motivo do que para ajudar a população de Andradas. Ademir, em primeiro lugar, bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Cidade. Bom dia, Sandro, bom dia, Cássio, bom dia, Carolina. Vamos partir do início, né? Antes mesmo de eu assumir a administração, eu fui procurado pela diretoria da Fiore. Eles me alegaram que tinham um projeto de expansão para então a empresa. Geração mínima de empregos, investimentos de mais de 5 milhões, e precisava de uma área maior. E que eles tinham proposta da cidade de Poços de Caldas, que oferecia, além da área, oferecia também uma logística e recursos para a empresa. E também a usina Gerb também ofereceu, né, terreno e a mesma coisa, e São João da Boa Vista também ofereceu para a Fiore, para que a Fiore pudesse estar instalando lá. Aí a diretoria, conversando comigo, pediu para que eu olhasse com carinho que eles tinham intenção de ficar aqui. É lógico que são todos comerciantes de Andradas, são todos de Andradas, já estava uma empresa em pleno funcionamento aqui, e nada melhor do que eles continuar aqui. Lembrando que a Cooler chamava Fiore na época. Porque foi para Fiore, né? Depois que que foi transferido para a Cooler. Foi uma venda, né, feita para a Cooler. Então, na época, eu falei, a hora que eu assumir, eu vou levantar direitinho, né, os dados, vamos estar conversando e vamos estar discutindo sobre isso. Aqui eu vou estar olhando com carinho, sem dúvida nenhuma. Isso aconteceu. A hora que eu assumi a administração, foi uma semana muito tumultuada, no primeiro momento que eu assumi, porque já no primeiro momento eu recebi uma ação do Ministério Público também penal proibindo de cobrar taxa de iluminação pública, né? Esse processo estava parado lá há mais de 4 anos, justamente a hora que eu assumi, já recebi esse processo. E também recebi a diretoria do hospital, que o hospital estava com uma dívida enorme e correndo o risco de ser fechado pela vigilância sanitária. Então, para você, 2 bombas já de início. E mais a diretoria da Fiore para a gente conversar. Sandro, reuni com todos os secretários e partimos do zero. Faltou entrando sem recurso, sem nada, mas eu posso fazer uma dívida projetada, uma dívida programada. E é isso que eu vou fazer. Eu não vou deixar a cidade ficar no escuro, não vou deixar o hospital fechar e não vou deixar a Fiore ir embora. Por quê? Porque já é difícil você trazer uma indústria para Andradas e deixar uma indústria já instalada aqui perder para outros municípios. Eu não vou deixar. Então eu peitei essas cidades maiores, fiz de tudo, conversamos, organizamos o meu plano de governo, abri mão de muitas outras coisas para poder estar então sanando, né, esses déficits com essas empresas, com o hospital e também com o Ministério Público. E assim foi feito. E nós já tínhamos uma lei, que em 2004, quando eu assumi, o que a gente ouvia em Andradas? A gente ouvia a população praticamente quase era unânime. Por que não vem indústria para cá? Por que não? Alguém não deixa, a empresa não deixa? Quem que não deixa? Por que não vem indústria para Andradas? Surgiu um mito, né, que a Icasa não deixava vir indústria para Andradas. É um absurdo. Então, quando eu assumi, eu levantei, porque não tinha uma lei de incentivo. E não havendo uma lei de incentivo, não tem como um atrativo. E como nós já tínhamos o gasoduto, o gás natural em Andradas, que também foi uma luta que já começou do Vilca com o Paulo Tadeu e outros prefeitos, para trazer, né, um incentivo maior para as indústrias instalarem aqui no sul de Minas. Porque o gás ia seguir de Andradas, Poços de Caldas, Pouso Alegre, ia seguir a Fernão Dias até Belo Horizonte. Então isso aí é um atrativo e barateava o custo também do produto.
para livre concorrência com outras empresas maiores. Então já tinha esse incentivo do gás. E agora, é lógico que as empresas querem terreno, outros incentivos. Então, quando eu fui no Instituto Nacional de Desenvolvimento Industrial, eu falei, eu quero indústria para o meu município. Meu município é de Andradas e eu não tenho incentivo nenhum. Eu falei assim, então é o seguinte, nós temos aqui uma legislação e você vê o que você pode oferecer e você parte, né, para essa decisão. Isso aí nós vamos gostar muito, porque se todos os prefeitos fizessem igual a você, Minas Gerais estaria bem melhor. Muitas indústrias estariam aqui. Ô Sandro, então eu peguei essa lei, nós colocamos o incentivo do ação. Que ano que foi isso, Ademir? Foi em 2004, quando fizemos a lei. Né? Então colocamos incentivo do ação de terreno, incentivo de isenção dos impostos municipais. E assim, dentro daquilo que nós poderíamos, daria uma ajuda em logística. Né? Então assim foi feito. Quantas indústrias apareceram aqui, quantos empresários vieram a partir desse momento, porque o INDE ficaram 2 meses aqui, mandaram 2 técnicos para fazer todos os levantamentos, sabe, Sandro? Esse é o levantamento de topografia do município, o clima, quantas pessoas tinham desempregado ou não, fizeram todos o levantamento de dados. Então, qualquer empresário, qualquer empresa multinacional de qualquer país que chegasse no INDE, porque a primeira porta é o INDE, para depois sim os municípios. Então tinha Andradas lá, estava tudo prontinho. Pareceu ter uma empresa da China, em para-brisa e vidro, né, temperado, que seria a maior da América Latina. E eles gostaram e vieram para cá, conversaram com a gente, levamos para mostrar o terreno na época. A prefeitura, né, deu o disquete para ele, que nós tínhamos de incentivo, só que eles não conseguiram o recurso do Estado não financiado. Então, falando para você o tanto que é bom você aí sim ter esses incentivos. Tanto é para a indústria de fora como de Andradas. E assim foi feito. Então, eu tinha uma lei, artigo 17, parágrafo 4, que, por ser de interesse público, tem que deixar bem claro isso, você está isento. Você não precisa fazer a licitação, porque é de interesse público, é emprego e renda. Porque ali nós colocamos, Sandro, umas condicionantes. Essas condicionantes amarravam o bem público com a empresa. São 10 anos de permanência. Em 5 anos, a Fiore já estaria funcionando 100%, sairia lá de cima, né, da Vila Busato e passaria lá para o empreendimento, gerando um mínimo de emprego, arrecadação de CM para o Estado. Então, quer dizer, belezinha. E a empresa não exigiu muito da gente asfalto, não. E sim as pontes. E as pontes eu consegui um dinheiro com o deputado Reginaldo Lopes na época, de 220 mil. Nós economizamos 60 mil, porque colocamos o maquinário da prefeitura e tudo. E esses 60 mil até eu deixei, porque não deu tempo de eu terminar a primeira ponte, que é do Jaguari, e deixei, está depositado em algum lugar para poder terminar esse recurso. Então foi feito, e a Fiore hoje está produzindo onde houve prejuízo coletivo. Eu quero que alguém explique para mim. Ele tem uma média de 1.000 pessoas trabalhando. É mais de 1 milhão entrando no município de Andradas. Aí aqueceu as lojas, farmácias, supermercado, né, postos de gasolina, fora os desempregos indiretos, Sandro. Né, que tem os caminhoneiros, são um monte de coisa, né? Primeiro transporte, né, de funcionários, ônibus. Então é um monte de coisa. E agora a Fiore vendeu para a Kohler. Que ótimo, nós temos uma multinacional em Andradas. E está também em expansão. Ela está investindo mais. Né, e agora vai trazer uma nova empresa deles mesmo de equipamento de metal. Torneiras, chuveiros e todos os equipamentos que vai usar nos vasos sanitários. É mais 500 empregos. Né? Quer dizer, mais dinheiro entrando no comércio de Andradas. Então eu estou tranquilo quanto a isso, eu estou dentro da lei, porque na verdade não foi uma ação, Santo, foi 2, foi uma civil, né, e a outra penal. A civil foi ter feito sem licitação, e a penal foi ter causado prejuízo coletivo. Então, como nós estamos aparados em lei, né, e a penal, onde que deu prejuízo? Não deu prejuízo nenhum. Foi lucro para o município. E como eu disse na TV, se fosse hoje eu prefeito, faria o mesmo. Eu jamais deixaria uma empresa embora. Né? Então, naquele momento, com todas as dificuldades, nós conseguimos segurar a Fiore aqui em Andradas. Ademir, a minha dúvida é a seguinte: às vezes, por melhor intenção que a gente tenha, nós muitas vezes somos leigos, nós temos que confiar em um corpo técnico jurídico.
você, enquanto chefe do Poder Executivo, precisou ali, em 2004, confiar em um corpo técnico jurídico. Esse corpo técnico jurídico que você confiou, obviamente, ele pesquisou e se aprofundou na lei para poder auxiliar a cidade de Andradas. Você também tem confiança que os seus advogados na época, o procurador-geral, fizeram tudo certo, não teve nenhum problema, assim, não por má intenção, obviamente. O seu procurador não vai querer te prejudicar, mas de repente por deixar passar alguma coisa importante? Sandro, vou te dizer uma para você, que quando a gente assume uma administração municipal, a gente tem que ter consciência que o cérebro da administração é o jurídico. Então você tem que ter um bom respaldo jurídico. Eu tenho total e plena confiança, né, no jurídico. Na época era o Claudinei Turati, não preciso dispensa, né? Apresentações. E outra coisa, nós tivemos no INDE, que é Instituto Nacional de Desenvolvimento Industrial. Hoje a usina GEB, São João da Boa Vista. São João da Boa Vista, ele doa um terreno para quem quiser construir galpão para alugar para a empresa. Olha para você ver. Não é nem direto para as empresas, para quem construir galpão para alugar para a empresa. Tanto é que nós temos a família Marcon, que tem vários terrenos lá e galpão, né, galpões para poder estar alugando para a empresa. Estiva, a mesma coisa. Santo Antônio do Jardim tem terreno para doar, né? Porque além disso, eu não sei se você lembra, alguém, né, lembra, eu estava também ali do lado do presídio, nós temos ali, a prefeitura tem 3 alqueires, para fazer um condomínio industrial para doar para pequena indústria. E na época nós estávamos até conversando com a Doce Ivone para que eles pudessem estar instalando ali. Eles estavam com pleno interesse, já estava até avançado. Santo Antônio Jardim fez de tudo para levar a Doce Ivone para lá. Aí, infelizmente, aconteceu uma fatalidade com o filho dela, então aí ela desistiu. Mas olha para você ver. Então você tem que ter essa atrativo, você tem que lutar e você tem que trabalhar. Então eu estou muito consciente, eu acredito plenamente no meu, na época, no meu corpo técnico, né, jurídico, e pode ter certeza disso. O que pegou mais, que eu vi que foi que deu início à denúncia, foi de ter mudado a lei um tempo antes dos 10 anos. Então aí houve uma mudança da lei. Eu acho que foi isso que partiu a denúncia, foi do Nível Leandro Previato, né, do Nivinho, que partiu. E agora isso você era prefeito ainda quando o Dr. Nível fez essa... Não, já era o Rodrigo. Ele entrou em 2013, quando o Rodrigo mudou as regras. E o Rodrigo também mudou, acreditando e na confiança do corpo jurídico dele, sem dúvida nenhuma. Ele vai, com certeza, mostrar e provar isso daí. Então, acho que pegou mais foi isso. A denúncia foi feita, se não me engano, em dezembro de 2013. Nós estamos conversando com o ex-prefeito de Andradas, Ademir dos Santos Pérez. Ele atualmente trabalha como vereador, atua como vereador aqui na cidade de Andradas e está falando sobre a ação que o Ministério Público de Minas Gerais propôs por improbidade administrativa, não apenas contra ele, Ademir, mas também contra o prefeito de Andradas, Rodrigo Lopes, e contra 6 sócios da empresa Cooler. Tem uma questão que é um pouco mais delicada aqui, Ademir, eu nem sei se você vai querer entrar nessa questão, mas fala-se que em Andradas o promotor, Dr. Wagner, ele teria uma certa implicância com o prefeito Rodrigo Lopes e que para atingir o prefeito Rodrigo Lopes, ele também optou por atingir o ex-prefeito Ademir dos Santos Pérez. O que você tem a dizer sobre isso? Sandro, eu sou da área jurídica, eu sou formado em Direito. Eu acredito que isso não exista. Promotor nenhum vai perseguir ninguém. Eles têm que agir a partir do momento que houve denúncia, eles não podem se omitir, não é verdade? E processo nada é mais do que a averiguação dos fatos, né? Por isso que existe o contraditório. Nem sempre eles estão corretos e nem sempre eles estão certos. Por isso que a gente vê aí, às vezes, na grande mídia, a gente vê essas denúncias, essas coisas, depois não dão em nada por falta de prova. Não é que falta, que não tem mesmo, não é verdade? Então a gente tem que aguardar que eles apuram direitinho, eu estou à disposição inteiramente. É que depois se criam muitos boatos também, a própria população não está entendendo direito. Então não houve dinheiro, não houve ninguém recebeu nada por isso, não é verdade? Você foi acusado de alguma coisa, Ademir, assim? Não, a gente vê às vezes boatos, a gente vê conversar nas redes sociais,
Então eu acredito que às vezes o pessoal, eu vejo que estão completamente equivocados, né? Já condenam até. Já condenam, eu condeno o Rodrigo, condeno quem for. Então eu não acredito. Eu vi assim também esses dias, o prefeito veio falando no ex-vereador Evandro. Não tem nada, Evandro não tem nada a ver com isso, simplesmente ele pegou o processo para ler, e acho que o erro da OAB colocou o nome dele, porque o Ministério Público não precisa de advogado, na verdade, eles já são os advogados. Então eu acredito que não. Então eu acho que não tem perseguição nenhuma. Espero que eles, né, trabalhem direitinho, que apurem direitinho e que os fatos venham à tona, e se alguém tiver errado, que se pague. Se não tiver, pelo menos que avise a população que não tenha nada, né? Eu vou dizer uma coisa para você, Santão. Eu poderia dizer, em 2004, quando eu assumi, não, em 2008, quando eu assumi, a ação que eu recebi do Ministério Público sobre proibindo de cobrar taxa de iluminação, não tinha duplicidade de cobrança, e houve um prejuízo para o município de 640 mil, que demoramos 6 meses para reverter o processo. Então poderia ter chamado para dialogar, conversar. Então não houve esse diálogo. Já cheguei de cara, já recebi. Então como demorou, a cidade não podia deixar no escuro, tive que remanejar o orçamento para poder pagar por mês, na época era 110, 120 mil. Então às vezes acontece mesmo isso. E nós estávamos plenamente corretos, né? Entendi. Houve também, no tempo que você era prefeito, Ademir, uma questão relacionada a um processo de um dinheiro que foi do Andradas Prev para a Santa Casa. Com que fim que teve aquela situação? Foi bom você comentar isso, Sandro. Então, na época, a gente conversando, estava numa crise fela da mãe, muito difícil. Você lembra muito bem que 52% do orçamento foi destinado às obras da Copa do Mundo e Copa das Confederações e Olimpíadas. Então caiu a arrecadação para os municípios monstruosamente. E além disso, também nós tivemos a queda que teve nos Estados Unidos, né? Da queda imobiliária. Uhum. Né? Houve a bolha, né, que eles falaram. A bolha, então, houve, sem dúvida, uma falta de recursos para o município, uma queda. No mundo todo atrapalhou, né? E nós tivemos que administrar com aquilo que nós tínhamos. Um mês descontava 400, outro mês 300. E aquilo ali inviabilizou a administração. Então, os técnicos, na época, da parte de contabilidade, da fazenda, falaram: Ademir, você tem 3 saídas. Ou você deixa de pagar fornecedor e paga o salário dos aposentados e transfere, que é do Andradas Prev, ou você fica devendo para o Andradas Prev, paga os aposentados e paga os fornecedores. Falou assim: eu não quero deixar de pagar ninguém. Eu acho que os fornecedores têm empregado e têm obrigações, eu acho que não é justo. Como o Andradas Prev é da própria prefeitura, é uma autarquia dentro da prefeitura, vamos conversar com eles, a prefeitura devendo para ela mesmo. Então eu acho que é o mais sensato, é o mais correto. Tem lei que ampara isso? Tem tal lei, tal. Inclusive, a prefeita anterior fez isso em dívida, foi, né, aceitando, ficou um tempão. Falei, então conversamos com a autarquia, que é gerida, o Andradas Prev é gerida pelos próprios funcionários, né, com o conselho também, né. Conversamos e ficou tudo acertado. Só que aí eu precisaria, depois eu ficamos mais ou menos uns 3 meses, eu queria que a Câmara me parcelasse, para que eu não perdesse alguns recursos que eu tinha conseguido ao governo federal. E você está com dívida, principalmente com a Andradas Prev, esses recursos não viriam. Então aí houve uma confusão. A Câmara não quis aprovar. Né? Você sabe que eu não tinha a Câmara do meu lado, houve uma má intenção realmente, não dá para entender aquilo que eu expliquei, mais de 4 milhões estão em jogo, e eu vou estar acertando dentro do mandato tudo. Então, infelizmente, a Câmara não aprovou e não poderia apresentar esse projeto 2 vezes no mesmo ano. Eu apresentei no outro ano e foi aprovado. Só que aí já tinha passado, já tinha perdido o recurso. Então não deu prejuízo nenhum para o Andradas Prev, tanto é que eu paguei depois, paguei com juro, paguei com tudo, acertamos a situação. Foi por dificuldade no momento. E também não atrasei sequer fornecedor nenhum, Sandro. Mas virou ação essa situação? Ou não ficou no âmbito municipal? Virou, mas não prosperou. Uhum. Não prosperou porque não tinha fundamento. Né? Então nós estávamos parados em lei, estava tudo em lei. Então esse processo não prosperou. E foi um processo que foi pela Câmara mesmo. Né? Entendo. Bom, é bom esclarecer, mesmo passados alguns anos, mas as pessoas têm boa memória também, às vezes elas pensam que fim será que deu aquela situação daquele dinheiro do Andradas Prev, se eu não me engano foram 1 milhão, 2, eu não sei, que foi para Santa Casa, você lembra o valor de cabeça?
Na época? Na época eu tinha que salvar o hospital, Sandro. Foi 1 milhão no primeiro ano, porque já tinha passado alguns meses. Mas depois foi 3 milhões, 3 milhões e 600. E é interessante que você falando em percentual, na época nós estávamos repassando para o hospital quase 10%, porque a arrecadação nossa era inferior que 50 milhões. Hoje a arrecadação, um exemplo, é 102 milhões. Então repassa 5, então é 5%. Na época a arrecadação era 50, eu repassava 3 milhões e 600, praticamente é 8%. Então em percentual era muito maior. Né? E outra coisa também, Sandro, que é importante, se você desculpa até eu falar, fui processado pela Câmara de estar repassando esse dinheiro para o hospital. Quer dizer, na época eu estava desviando dinheiro. Na minha época era desvio. Hoje não, hoje é repasse. Hoje o prefeito Rodrigo está repassando para o hospital coberto, cheio de elogios. Né? E na minha época, não. Na minha época eu fui processado pelo mesmo recurso para não deixar o hospital. Olha que interessante. Tanto é isso que eu fiz uma fala na Câmara, não sei se você estava presente. Eu falei, interessante, eu não quero elogio não, mas na minha época eu repassava, porque no momento o hospital estava fecha, não fecha, salvamos o hospital. Então o meu não era repasse, o meu era desvio. E foi o Ministério Público também, não, né? Foi a Câmara. A própria Câmara. Foi a Câmara, porque eu não tinha Câmara, né, do meu lado. A maioria dos vereadores era contrário. E tudo faziam para, né, me caçar, na verdade, me pegar e prejudicou. Tanto é que muitas coisas não foram aprovadas e Andradas perdeu muitas coisas por falta dessa compreensão e entendimento que você tem que administrar para Andradas, não colocar a política em primeiro plano, bandeira partidária em primeiro plano. Infelizmente, aconteceu na época. Então foi isso. Outra coisa também, Sandro, que eu acho que é importante deixar bem claro, que eu estou ouvindo, e foi tema de uma discussão na última reunião, que a gente vai falar, o Andradas Prev hoje tem quase 30 milhões. Digamos de passagem, quem criou o Andradas Prev, quem que é? Vilk. Foi o Vilk Veronese. E com o Claudinei Torati. Eu lembro. Salvou Andradas daquele buraco. Porque teve um prefeito no passado que não repassou o dinheiro para a Previdência, os funcionários ficaram descobertos totalmente, depois somente o Vilk, aí passou vários prefeitos, não conseguiram, e somente no Vilk conseguiu. Aí passou pelo Vilk, passou pela Margot, passou por mim, agora veio o Rodrigo. Então esse dinheiro do Andradas Prev não tem nada a ver com o executivo, e sim mérito do funcionário público. Eu lembro um dia, por volta das 19 horas, eu chegando na prefeitura para conversar com o Vilk, ele sempre pedia para eu ir lá no fim do dia, que é a hora que a prefeitura estava vazia, né? E eu queria fazer a entrevista com ele, e aí ele pegou e me explicou certinho todo esse processo do Andradas Prev, e no final, com um grande sorriso, ele falou, olha, se não fizermos isso agora, ninguém se aposenta aqui em Andradas mais. Exatamente, para você ver a importância disso. Então, se tem alguém que tenha que ter méritos, sem dúvida nenhuma, é o Vilk e a assessoria jurídica dele da época. Ademir, também tem uma questão que eu gostaria de perguntar para você. Em um dos anos finais de seu mandato, chega normalmente em dezembro, o prefeito espera aquela reposição, aquela devolução da Câmara, não é? Sim. E teve um ano que essa devolução acabou não acontecendo. Por quê? Ô Sandra, outra coisa tem que ficar bem claro. A Câmara Municipal, a Câmara de Vereadores, ela não tem patrimônio, ela não tem dinheiro, não pertence a ela o dinheiro, e sim ela tem os repasses, né, mensais, que depois é devolvido. Então até 8% da arrecadação total, a Câmara tem esse direito. Mas Câmara nenhuma, normalmente, gasta muito dinheiro. Tanto é que eu sou contra, é muito dinheiro esses repasses. E tem muitas câmaras por aí que os vereadores é contra o prefeito e procura fazer de tudo para gastar esse dinheiro. É um prejuízo enorme pelo executivo. Então, na época, o presidente da Câmara resolveu segurar o dinheiro. Ele não tinha direito de fazer isso daí. É obrigação, é lei devolver. Então, quando eu fiz o fechamento das contas, eu já contei com esse dinheiro. Porque não tem, não é da Câmara, não pode passar para o outro prefeito, ainda mais final de mandato, entendeu? Porque a Câmara não detém desses recursos. Esse recurso pertence ao Executivo. Então, aquilo lá foi uma infelicidade do presidente, talvez a falta de conhecimento, ou o jurídico na época também não quis estar conversando tudo. Então, foi isso que aconteceu. E, inclusive, no começo do ano passado, que nós fomos no Congresso Legislativo, foi dito isso. Que certos presidentes da Câmara chegavam no final do ano, falavam, estou devolvendo para o prefeito tanto, fazia um checão, fazia um AOE, um jogo de marketing tremendo. Nada, não estava fazendo nada mais que obrigação. Por quê? Esse dinheiro já é do Executivo.
E como é que você se virou assim aquele dia, né? Então, aí eu já deixei, né, uma verba vinculada, com um pagamento vinculado. Esse recurso, então nós fizemos as contas, parece que na época era 650 mil, então nós deixamos como pagamento de salário daqueles 650 mil. E foi quando o prefeito Rodrigo entrou, se não me engano, ele abriu uma auditoria, uma sindicância, para levantar esses dados. Só que antes de fechar as contas, aí deu 5 mil a mais, que eu lembro por causa do juro, entendeu? Então aquilo lá foi certinho, foi tudo aprovado, tudo belezinha, Tribunal de Contas, tudo certo. Então é isso. Então a Câmara não tem patrimônio e a Câmara não tem dinheiro. O dinheiro é do Executivo. Ademir, nosso tempo já se alongou um pouquinho, mas eu quero colocar uma última questão para você. Caso condenado nessa ação aí que o Ministério Público propôs, não é, que você não acredita que vai acontecer, eu também tenho certeza que não vai acontecer. Mas caso aconteça, como que você vai reagir a uma situação como essa? Sandro, eu vou dizer para você, sinceramente, nem sei. Entendeu? Porque eu não tenho esses recursos. Se estiver aqui preso, eu vou na cadeia, vou ter que dar um jeito de se virar, ou trabalhar lá, ou trabalhar em algum lugar, porque eu não tenho. Então, mas eu não acredito, Sandro, porque já tem uns documentos, eu já recebi até em mãos, que no caso meu, por ter a lei que me ampara, então já não prospera também esse processo. Esse processo já se encerra. Isso daí já veio do próprio Ministério Público, daqui para o Ministério Público de Belo Horizonte. Então isso daí os advogados já entrou com uma defesa, né, e é um processo longo, é um processo demorado, né, mas eu espero que seja agilizado isso daí. Então eu realmente não acredito, porque eu estou assim, ciente, como eu disse para vocês, sou da área jurídica, mas né, não cheguei a advogar, mas eu tenho as informações que eu tenho que não prospera esse processo, tanto é que já foi encerrado, depois agora ressuscitaram novamente. Eu não entendi. Foi encerrado na ação criminal contra o prefeito Rodrigo Lopes. Exatamente. É a isso que você se refere. Isso porque na época já houve inquérito e no inquérito não prosperou. Então ali já houve um engavetamento. Engavetou os processos por falta, né? E não sei por que veio. Tá certo. Se alguém apresentou de novo, se houve nova denúncia, sinceramente até aí então eu não sei. Tá bom. Ademir, então obrigado pela sua participação aqui. Realmente o objetivo dessa entrevista foi deixar você falar mesmo, porque não é fácil a gente ser agente de um processo como esse. A cidade inteira fica ali com aquela pulguinha atrás da orelha, então foi bom você ter se manifestado. Sandra, porque é duro. Por isso que as pessoas decentes, as pessoas honestas estão deixando de tomar frente em poder público. Por causa disso, você às vezes é taxado por desvio, por ladrão, por isso, aquilo, outro. Isso a gente tem família, a gente tem pais, a gente tem irmãos, tem amigos, e você mora numa cidade pequena. Então é muito doloroso isso, né? E se você acha que se recebesse milhões, eu estaria voltando, cortar cabelo, trabalhando, né? Todo mundo sabe a minha situação, né? Morando em casa, né? Do meu sogro, né? Então não é assim. Talvez isso daí é bom, eu agradeço a Rádio Vinícola, agradeço vocês e estou à disposição para que vocês possam, qualquer dúvida, me chamar e estar aqui esclarecendo. Né? Então, meu muito obrigado e boa tarde a todos. Jornal da Cidade, um compromisso com a verdade desde 1986.